Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e estou aqui em Paris, na França, para falar um pouquinho rapidamente sobre Voltaire. Voltaire é um dos grandes pensadores franceses e que nos tempos atuais se torna ainda mais necessário pela sua ideia, pelo seu trabalho sobre o discurso sobre a tolerância. Numa França, num mundo cada vez mais plural, o seu pensamento se faz sempre necessário. E falar de Paris, falar de França, é sempre falar, claro, da Revolução Francesa, dos ideais que influenciaram e continuam influenciando a França e, podemos dizer, todo o Ocidente. E um dos elementos que eu sempre gosto de mencionar nas minhas aulas, que eu acho essencial e que é justamente um dos lemas do Novo Liceu, tem muito a ver com um dos grandes franceses, um dos grandes pensadores dessa época, mais próxima da Revolução Francesa, que foi Voltaire. Voltaire vai escrever a sua grande obra, que é o Tratado sobre a Tolerância. E num mundo como o atual, onde temos uma grande intolerância em termos de opção sexual, em termos de religião, a leitura do pensamento de Voltaire se mostra absolutamente necessária, justamente para reaprendermos, não seria nem aprendermos, mas reaprendermos que é uma obrigação moral saber respeitar o outro. É claro que sempre vai existir um limite, não é um respeito absolutamente abobado, claro que não. Deixar que o outro faça qualquer coisa na sua casa, claro que não. Mas a ideia de uma hospitalidade, de respeitar também o outro que chega, como diria Levinas, o outro que chega e que é respeitado na sua singularidade. Ou seja, nós não vamos obrigar o outro a pensar como a gente, e claro, não somos obrigados, não teria lógica, também se fôssemos obrigados a pensar como o outro que está a chegar. Portanto, a questão da tolerância é justamente procurar entender o outro, procurar pensar como o outro gostaria de ser recebido. Ou muito além, a famosa regra de ouro, que Jesus é um dos grandes nomes para trabalhar a questão, ou seja, como eu gostaria de ser tratado e, a partir disso, tratar o outro. Voltaire, portanto, ainda tem muito a nos ensinar, ainda tem muito a contribuir. E não à toa que ele ocupa hoje um dos lugares como sendo um dos principais nomes do pensamento francês, com o seu túmulo no Panthéon, aqui em Paris, e o número de visitantes, o número de pessoas que vão lá justamente para ver o túmulo de Voltaire, a homenagem que a França fez a Voltaire, continua sendo um número impressionante. Portanto, Voltaire tem muito a contribuir justamente nessa questão, talvez, como eu falei já, uma das questões mais essenciais do pensamento contemporâneo, que é a questão da tolerância, e que tolerar está justamente dentro de todo o lema revolucionário francês. É justamente essa questão de tolerar, e tendo tolerância vamos ter igualdade, vamos ter fraternidade, vamos ter legalidade, e essa questão essencial do pensamento de Voltaire continua absolutamente atual até os tempos de hoje.